como é que a gente prevê o futuro num futuro tão incerto? Né? Com tantas mudanças acontecendo, e a gente viu isso acontecendo nos últimos anos. Quantas competências vão ser novas e que vão deixar a gente obsoleto no nosso futuro? Quantas carreiras vão morrer nos próximos anos em função da tecnologia? Essas são questões que, várias pesquisas e a gente de recursos humanos está sempre preocupado em responder. Apesar de ser muito difícil a gente prever o futuro, existem vários estudos que olham tendências, que vão buscar, através de foresights, quais são os principais insights que fazem com que a gente precise estudar hoje, começar a trabalhar hoje para que ele tenha impacto no futuro. A gente acompanha de perto essas tendências porque a gente ajuda as organizações nesse processo de transformação e tentar entender o que eu preciso começar a fazer hoje para que o meu futuro seja um futuro melhor, para que as organizações possam prosperar e para que as pessoas também possam prosperar. Virada de ano é sempre um momento que a gente para olhar para isso, né? Então, olhando para 2024, olhando para esse ano que a gente está vivendo, para todo esse processo de transformação, eu queria listar aqui algumas tendências, algumas discussões que eu tenho tido com profissionais de recursos humanos, com CEOs de empresas e com institutos de pesquisa olhando para esse futuro. Por incrível que pareça, a gente fala, poxa, mas desenvolvimento de liderança é uma coisa que a gente fala há tanto tempo, mas é uma das grandes tendências. E por quê? Primeiro, liderança crescendo muito rápido, empresas passando por transformação, movimento de trabalho, e a gente vai falar um pouquinho dessa tendência também acontecendo, faz com que, inclusive, a identidade da liderança se perca nesse momento. Qual é o meu papel? Como que eu ajudo essa nova geração que está chegando no mercado? Como é que eu lido com tecnologia? Como é que eu lido com conceitos de agilidade, onde o papel do líder também é ressignificado? Então, apesar de ser algo que a gente já vem falando há bastante tempo, promover novas lideranças, promover no sentido de desenvolver novas lideranças, ajudar os líderes que estão sentados nas cadeiras hoje a prosperar dentro desse momento de mudança tão grande, nunca deixou de ser, nunca foi algo tão relevante para a gente enquanto profissionais de recursos humanos. E por que não dizer, uma segunda tendência, um segundo foco aí grande para esse ano, desenvolvimento de cultura organizacional. Mesma coisa, poxa, mas a gente já fala de cultura há bastante tempo, porém, olha quantas transformações aconteceram na sociedade, quantas transformações aconteceram nas empresas nos últimos anos que vieram. Desde uma pandemia que fez com que as empresas tivessem que revisitar todo o seu modelo de trabalho, o seu mecanismo de lidar com escritório híbrido. Isso mexe diretamente na força de trabalho e a forma como as pessoas encaram muito o dia a dia do trabalho. E para isso, ressignificar a cultura, entender como lidar com as pessoas que chegam na organização, o olhar para o cliente, customer centricity, dentro do papel de recursos humanos faz com que exijam novos comportamentos e cada vez mais fluidos, Aquela pergunta que sempre me fazem, quanto tempo se demora para mudar uma cultura? Depende demais, Hoje em dia, dependendo da velocidade do negócio e da agilidade, esse movimento ele precisa ser muito mais acelerado. Isso traz uma competência muito forte para recursos humanos, que é lidar também com mudanças, Então, a capacidade de gerir mudanças, seja na cultura, ou seja no processo, ou seja, num requisito novo. No Brasil, o tema diversidade e inclusão, que também é uma das grandes tendências, é muito forte, faz com que as empresas tenham que lidar com essas mudanças e para isso existem processos, metodologias, formas de ajudar a organização a lidar com esse processo de mudança. Então, esse também é uma tendência muito forte. Eu vou deixar a tecnologia por último, porque eu sei que essa é a grande polêmica da história, mas eu vou falar uma aqui que é importante, que é sobre os novos modelos de carreira. Como que as pessoas entendem carreira nas organizações e as organizações criam um espaço para que as pessoas possam viver essas novas carreiras. Então, se no passado, no paradigma do passado, eu entrava numa organização, eu sabia que eu tinha tanto tempo, tantos estudos, um mestrado, blá blá blá, que me levaria a determinados passos de carreira, hoje essa discussão de carreira ela é muito mais ampla, ela é muito mais híbrida, seja dentro da organização ou até com multicarreiras mesmo, pessoas que estão numa organização aqui, mas tem um hobby que depois vira uma carreira, tem outros movimentos de carreira acontecendo e obviamente as pessoas também vão buscar formas de se desenvolver, formas de aprender sobre todos esses lugares. E por último, não menos importante, acho que é talvez a grande discussão quando a gente faz essa pergunta, todo mundo vai falar tecnologia, inteligência artificial, é óbvio que isso mexe muito na forma como as organizações se estruturam, E a área de recursos humanos precisa estar atento a isso. Atento, primeiro, para dentro de casa, do ponto de vista de pensar em quais são os processos de RH que vão passar por automatização, People Analytics está muito forte aí dentro, como que eu vou usar a tecnologia a favor do colaborador, ou a favor do negócio, pensando em velocidade, pensando em entregar melhores resultados, mas também numa perspectiva um pouco mais ampla, um pouco mais holística. Se eu estou trazendo tecnologia, por exemplo, como que eu vou adaptar minha força de trabalho para essas novas tecnologias? Como que eu vou usar as tecnologias a favor da organização? Como é que eu vou pensar nas competências
que eu vou precisar ter no futuro, pensando que inteligência artificial, por exemplo, vem para mexer nessas carreiras, né? Eu não gosto da palavra vem para tirar o trabalho de ninguém, mas ele vai requerer novas competências, novos jeitos de fazer as coisas. Então essa é uma tendência também muito forte. E eu vou me permitir, né, o direito aqui de interpretar essas tendências, né, que vem aí de muitas pesquisas, para trazer uma que é muito pessoal, aquilo que eu acredito e o que a gente leva muito forte aqui dentro dos nossos programas da Flow. Apesar de parecer uma dicotomia, uma polaridade, né, ou algo antagônico, eu acredito muito que, principalmente quando a gente olha para a tecnologia, a gente tende a achar que, então vão ser substituídos por os robôs e agora o que vai ser? Mas eu acredito que a tecnologia vem ajudar a gente a ser mais humano, né? Parece ser meio louco isso, mas cada vez mais a gente tem capacidade e a gente tem necessidade de se aproximar mais das competências humanas, daquilo que as pessoas trazem. Tanto que o Fórum Econômico Mundial faz uma pesquisa anual e se a gente pegar as 10 principais competências para o futuro, a gente vai ver 7, 8 ali sempre falando de empatia, falando de vulnerabilidade, falando de capacidade de reconhecer o outro, capacidade de colaborar, que é exatamente aquilo que nos faz humanos, né? E isso para mim é um grande diferencial, né? E quem tiver antenado com isso, seja você como líder, você como CEO de uma empresa ou como, né, pessoa de recursos humanos, o quanto a gente consegue ajudar as pessoas a se desenvolverem naquilo que são as capacidades requisitadas para serem humanos efetivamente, né? A conexão, a forma como eu me conecto com o outro, e isso passa dentro da organização, mas passa também com o cliente, porque aquilo que a tecnologia vai me entregar, beleza, ela vai ser um facilitador desse processo, mas o ser humano, né, se conectar com a necessidade do outro e poder desenhar um produto, pensar numa conversa, numa abordagem, numa forma de chegar nesse ser humano, é o que nos diferencia, graças a Deus. Então eu não acredito que a gente vai ser substituído por robôs, acho que eles vão substituir sim algumas tarefas, algumas atividades e para que isso nos libere tempo para sermos humanos também. Então é isso, obrigado por assistir, espero que esse vídeo tenha trazido provocações, reflexões e te ajudado aí nesse seu pensamento do que vem pela frente, do que vem para o futuro e te vejo nas próximas.